Boa noite, como que vocês estão? Graça, debaixo da bênção do Senhor, estamos aqui iniciando a nossa primeira live da EBNB, Escola Bíblica na Barbearia. Vamos lá, hoje vamos falar sobre a lição de número 9, que é a lição sobre Jacó e Esaú. Eu estou aqui com a minha lição, eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, a lição de Jacó e Esaú, tá bom? Eu fiz algumas anotações aqui na lousa. Eu vou estar falando para vocês um pouco sobre esse assunto que é muito importante, que é referência a Jacó e Esaú. A nossa lição, ela vai falar a respeito de irmãos em conflito. O que é isso? Você que está na sua casa agora, se preparando para dormir, preste atenção que esse é um assunto muito importante. Nós iremos falar sobre irmãos em conflito. E é interessante a gente perceber que hoje a maioria das famílias elas só tem um filho por opção, por condição financeira, talvez por motivo de saúde, não tem mais do que um filho. Mas nós vamos ver a história hoje de Jacó e Esaú, que foram gêmeos, né, de Rebeca e Isaac. Já mandar um abracinho para a irmã Cristiane. Deus abençoe, irmã Cristiane. Pode deixar sua pergunta, comentar, tá bom? Está participando com a gente. O pastor também Jeremias vai estar com a gente, tá bom? Vamos lá. No textual, ele vai dizer, eu marquei aqui, ó, para vocês. Como é longe, talvez não vai ver legal, mas aqui está dizendo: duas nações estão no seu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Isso está registrado em Gênesis capítulo 27, versículo 23. Eu marquei aqui na minha lição algo muito interessante que fala a respeito da verdade prática. O que está dizendo? Os pais, eles não devem ter preferência entre seus filhos e deve tratá-los da mesma forma. Hoje, os pais tratam seus filhos com diferença? Trata um diferente do outro? A gente vai observar que no caso de Rebeca e Isaac, houve um tratamento diferente de um para com o outro filho. E aqui eu marquei: os pais são responsáveis por darem preferência aos seus filhos. Ou, aqui ó, deve tratá-los com a mesma forma. Aqui é a nossa verdade prática, aqui ó, deve tratar da mesma forma. Por quê? Hoje as pessoas têm uma certa dificuldade, talvez, não falo na questão do amor, porque o pai e a mãe, ele ama o filho, a filha, de igual modo. Ama de igual modo. Mas a forma como trata, talvez por ser o mais carinhoso, aquele que sempre está mais perto, se achegou, obedece mais o pai, tem aquele que
é mais carinhoso, aquele que tudo que o pai pede ele faz. Então o pai acaba tendo um achego melhor com essa pessoa, com esse filho. E aí nós vamos ver aqui que Jacó, quando ele não tinha ainda se encontrado com Deus, a gente vai ver que ele era oportunista, aproveitava das oportunidades, mentiroso, o que mais? Enganador, confiava em sua esperteza em vez de buscar a Deus. Será que nós estamos vivendo diferente do que essa situação de Jacó? Observam, oportunista. Quantas pessoas hoje, nos dias que nós estamos vivendo, também não são oportunistas? Aproveitam de uma situação para tirar vantagem para ele mesmo. Quantas pessoas que estão aproveitando, tirando aproveito de uma situação para se beneficiar. Então, observa, irmão Jailson, Deus abençoe. Aqui, a pessoa muitas das vezes ele vai ser oportunista, porém ele vai ter que usar de uma artimanha, que o que é? A mentira. Antes do encontro com Deus, ele era oportunista, aproveitava e mentiroso. Agora entenda, o que acontece? Muitas das vezes a pessoa, ele quer tirar vantagem. E toda vez que uma pessoa ele vai tirar vantagem, ele nunca vai partir para a verdade. Ele vai usar a mentira. E aí nós vamos ver isso na vida de Jacó. Oportunista, mentiroso e enganador. Irmão Jailson, faz tempo, hein? Deus abençoe sua vida. Irmão Jeremias já está aí, ó. Deus abençoe o pastor Jeremias, viu? Irmãos, o que acontece? A pessoa, quando ele mente, partindo de filho, por exemplo, uma criança, você observa que quando ela tem o hábito de mentir, ela sempre vai ficar jurando pela verdade. Quando uma criança ela tem o hábito de mentir, o que acontece? Ela vai falar uma história, qual que seja a situação, e ela vai fazer o quê? Não, eu juro que é verdade. Eu juro que eu estou falando a verdade, eu não estou mentindo. Por quê? Já não é mais fácil de acreditar nessa pessoa. Já há uma certa dificuldade de poder acreditar naquela pessoa que está falando. Então, ele é mentiroso. Aqui, ó, o segundo ponto de Jacó. Isso antes do encontro com Deus. Só que nós vamos ver, pastor José Adriano, Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Aí vem a terceira opção. Enganador. Uma pessoa que pratica a mentira, ele vive enganando as pessoas. Ele insiste em enganar a pessoa. Olha, que interessante. O pastor Jeremias mandou aqui. Rebeca teve culpa quando ela orienta Jacó a se passar por Esaú? Mas vamos chegar lá, hein, meu nobre? É interessante que mãe. Meus irmãos, eu dei uma sumidinha aqui rapidinho, dar uma atenção ali para minha filha. O que acontece?
Quando a gente vê que a pessoa ele confia na sua esperteza, ele confia em si próprio e ele não confia em Deus e na capacidade que ele vai receber ou um livramento ou uma condição de escape através de Deus, mas ele começa a planejar o mal, ele começa a criar planos malignos para executar. Por quê? Parte da mentira, do engano, e aí, com a sua esperteza, que é uma esperteza maligna, ele vai planejar o mal para ser executar o seu plano. É interessante que a pergunta que o pastor fez, a gente observa que no textual, o que aconteceu? Ali fala que há duas nações estão no seu ventre, dois povos se dividirão das suas entranhas, aqui ó. Um povo será mais forte do que o outro. E o maior, aqui ó, e o maior servirá ao menor. Já havia uma promessa. Vai pra lá. E aí, meus irmãos, o que a gente entende? Que aqui a pessoa ele está planejando. Só que quando a gente lê que fala que o maior serviria o menor, existia um propósito para chegar até esse momento em que Jacó ele vai barganhar ou ele vai negociar a primogenitura com seu irmão Isaú. Depois ele vai trabalhar ali o projeto, a vontade da sua mãe, que era fazer com que ele recebesse a bênção de Isaac, porque Isaac já estava velho. Então a gente vai chegar lá. Agora o que? O encontro com Deus, quando Jacó ele teve um encontro com Deus, o que aconteceu? De oportunista, ele passou a ser verdadeiro. Uma pessoa que era oportunista, agora é verdadeiro. Ele fala somente a verdade. Nada mais do que a verdade. Era mentiroso, porém agora ele é paciente. A pessoa, quando está com Deus e ele tem o discernimento, o entendimento de que Deus o encontrou, porque aqui, ó, Jacó, ele se encontrou com Deus. Ele encontrou com Deus. Jacó, ele encontrou com Deus. E aí, a mudança de vida acontece repentinamente. Olha aqui. E aí a gente observa que a pessoa precisa ter um encontro com Deus para que haja uma mudança de vida, para que haja uma mudança de caráter. Muitas pessoas entendem que Deus ele muda a pessoa, mas Deus ele não muda a sua natureza. Deus ele vai mudar a sua personalidade, o seu caráter, né? A sua natureza não, o seu caráter. Então, de oportunista, de mentiroso, de enganador, Jacó, ele passou o encontro que ele teve com Deus, o transformou num homem verdadeiro, num homem paciente, num homem trabalhador. E aí a gente vai entendendo que Deus, ele nos dá a oportunidade de mudar de vida.
Ah, mas eu fiz muitas maldades, prejudiquei muitas pessoas. Observa que quando uma pessoa ele faz o mal, quando ele está prejudicando alguém, isso vai voltar de novo para ele. E a gente vai ver isso na vida de Jacó. Por quê? Ele confia em Deus para que Deus abençoa a sua vida e abençoa a sua direção. Então, quando nós temos a certeza de que Deus está presente na nossa vida, Ele está presente na nossa família, a gente entende que Ele supera as nossas expectativas e nos dá a direção necessária para alcançar os nossos objetivos. Entenda que essa forma de amar mais um do que o outro traz grandes consequências. Nós vamos ver que ali Jacó e Esaú tinha duas personalidades. Jacó, ele era aquele que cuidava da casa, gostava ali de fazer, cozinhar, fazer um alimento, era mais caseiro, estava mais com a mãe. Esaú, porém, ele era da caça. Ele gostava de caçar, estar no campo. E isso agradava mais a seu pai. E aí a gente vai observando que é um grande problema quando o amor ele começa a ser medido. Quando amamos mais um do que o outro. Por exemplo, no meu caso, eu só tenho uma filha, não tenho mais do que um filho, tenho um só. E você que está assistindo a gente, você pode comentar como que você lida com os seus filhos, como que você separa, como que você faz essa separação de um para com o outro, como que você age? O interessante no primeiro tópico aqui nós vamos ver já, eu vou aqui no primeiro tópico, ele vai falar sobre os filhos de Isaac. Isaac ora por um filho. E aqui a gente vai ver que Isaac, ele segue os passos de seu pai Abraão. Quais os passos de Abraão? Abraão, ele era um homem que nós conhecemos e identificamos como pai da fé. Abraão, ele estava sempre orando, sempre oferecendo sacrifícios, sempre se relacionando com Deus. A vida de Abraão era sempre na direção de Deus. Muitas das vezes, Abraão, ele tomou decisões erradas, mas mesmo assim, Deus sempre estava orientando Abraão para mudar os seus caminhos. Olha que interessante. Isaac, ele foi um homem de fé, seguiu os passos de seu pai Abraão. Ele teve que pedir a Deus para receber filhos. De quem? De Rebeca. Rebeca também era estéril, não gerava. E aí ele orou. A manifestação de Deus na vida de Isaac foi da mesma forma na vida de Abraão, seu pai. E aí você entende que para receber o milagre, para você receber o milagre de Deus, para você receber uma providência de Deus, é necessário ter relacionamento. O que é isso? É ter oração, é para você ter intimidade. Isso nos mostra que Isaac,
ele era um homem que orava, era um homem que buscava a Deus. Então ele vai e pede para que Deus dê filhos. E aí Deus ouve e Rebeca tem filhos. Interessante que a gravidez, ela sempre é uma gravidez normal, natural. A mãe que tem o seu desejo de alimentar de algo diferente, ela pede ao seu esposo. A mãe, ela começa a não ter mais algumas vontades, começa a ter enjoos, começa a passar mal e começa a ter manifestações durante a sua gestação. Fernando, Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Aí nós vamos observar que aqui, nessa gravidez de Rebeca, era uma gravidez anormal. Não era normal. Ela estava grávida de gêmeos, porém anormal. E no seu ventre havia briga entre seus irmãos. Olha que coisa interessante. Mesmo no ventre de Rebeca, aqui tinha briga. Porque é referente aqui, ó. Essa referência é referente aqui, ó, a esse texto aqui, ó. Esse aqui é a referência. Porque já havia uma palavra, Marcel, Deus abençoe, boa noite. Nós observamos que havia uma palavra referindo-se a esses dois homens. Agora, feto estava ali sendo gerado, mas já havia uma palavra que um serviria ao outro. E já havia essa manifestação dentro de Rebeca, no seu ventre. É como o pastor Jeremias falou, duas nações. E olha que interessante que o maior, como o pastor Jeremias falou, o maior, ele serviria ao menor. Mas para chegar nessa situação, nós vamos ver que essa família passou por uma grande confusão. Passou por momentos desagradáveis. Passou por brigas. E o que nós podemos tirar de aprendizado para nós? Pense aí. Já eram predestinados a serem grandes? Entrar na área da predestinação, pastor. Predestinados. Já estava determinado, não é isso? E aí o que acontece? O que a gente pode tirar de aprendizado disso aqui? Que na nossa vida é necessário ter um relacionamento com Deus, ter um direcionamento para que na nossa vida venha fluir da forma como Ele quer. E aí o que acontece? Quando a vontade de Deus ela é soberana, como ela é, não tem como o homem intervir, porque Deus ele é soberano, a gente entende que iria acontecer isso, de uma forma ou de outra, iria acontecer que o maior serviria o menor. Que nós estamos no segundo ponto do primeiro tópico da lição. E aí, olha que interessante. Você que tem irmãos, que tem filhos, mais de um filho, imagine você que tem uma certa herança, tem algo para ser dividido e, por determinação
de costume ou de lei é determinado ao maior ou o primogênito. Só que não foi dessa forma como Esaú e Jacó. Deus já tinha falado que era o menor. A bênção duplicada, porque a primogenitura dava por direito duplicada bênção, ou porções dobradas. Isso a gente vai ver também na vida de José, quando ele fez isso com Benjamim, seu irmão, quando ele foi lá e se revelou ser irmão deles, e ali deu a Benjamim porção dobrada, deu a mais para ele. A gente vai ver essa questão da primogenitura. No terceiro ponto, do primeiro tópico, vai falar sobre esse nascimento desses gêmeos. Isaac, com 60 anos de idade, 60 anos de idade, Isaac estava quando seus filhos nasceram. Olha que interessante. Olha aqui. Quando os filhos de Isaac nasceu, ele estava com 60 anos. Olha como que Deus ele faz as coisas. Não é costume de hoje, mas na época, olhando hoje, a gente vai falar assim, eles já eram idosos, mas mesmo assim ainda frutificavam. Deus o deu a capacidade de ser pai e a Rebeca também de ser mãe. E isso a idade não limitou. A idade não limitou. Então a gente entende que para Deus nada é impossível. Você que está assistindo a gente nessa EBNB, você pode pensar: ah, mas na minha vida eu não quero um filho. Talvez não seja um filho, mas é algo além, mais do que um filho. E talvez você pense assim, ó, não é possível, não tem como isso acontecer. Eu digo a você, é possível, porque Deus e para Deus nada é impossível. Deus realiza milagres. Então nascem os filhos dele. Nascem os filhos de Isaac e Rebeca. Aí é o início, irmão. Olha, pensa, início de uma vida de decisões difíceis, uma vida de contratempos, né? Imagina a cabeça de uma mãe, imagina a cabeça de um pai, sabendo o que poderia vir a acontecer, quando já tinha uma palavra dizendo que haveria um conflito entre os irmãos. Imagina como essa mãe, como esse pai estava pensando. Né? Imagina. Então a gente precisa entender que esse momento de decisões difíceis, esse contratempo, ele é presente também na nossa vida. Por quê? Porque há muitas escolhas que a gente precisa fazer, há muitas decisões a tomar, e a gente começa a ficar preocupado. Como que eu vou fazer? Como que eu vou realizar isso? Como que eu posso fazer? Como eu vou sair dessa dificuldade? Como que vai isso acontecer? E a gente vê que foi o início de uma vida difícil. Mas aí, para a gente passar para o segundo tópico, eu quero deixar essa palavra para você. Mesmo na dificuldade, mesmo tendo que tomar decisões difíceis, porque na vida de Abraão também foi assim, na vida de seu pai, o pai de Isaac. Ele teve que tomar decisões difíceis, ele teve que ser radical em algumas decisões, e Deus mesmo assim não o abandonou. Deus estava presente com Abraão mesmo nas decisões mais difíceis da sua vida. E você que está nos assistindo, pare e pense. A vida que você está vivendo, a dificuldade que possa estar batendo na sua porta,
Você deve ter o entendimento de que é possível alcançar um milagre através da palavra de Deus. Segundo tópico. Vamos lá. Esaú vende sua primogenitura. Olha só. Nós vamos ver aqui. Esaú, ele vende a sua primogenitura. Olha aqui. O primeiro ponto vai dizer preferências entre filhos. Eu já disse no começo. Não deve haver preferência. Não deve haver preferência entre filhos. Deve amar igualmente aos 2, ou 3, ou mais. Não deve haver separação. Deve amar todos igualmente. Porém, devemos tomar muito cuidado com as nossas decisões e as nossas ações, que os nossos filhos, eles entendem. Eles têm o entendimento e eles sabem. Agora aqui, no primeiro tópico, vai dizer, esse que eu disse no começo, Isaac, ele preferia a caça. E Esaú, seu filho, era um excelente caçador. Então, ele amava mais Esaú. Porém, Rebeca, Jacó, ele era mais caseiro. Gostava de fazer um guisado, fazer uma comida diferente. E a sua mãe o amava mais. Agora, teve consequências desses atos. Quais foram as consequências desse ato? Primeiro, ciúmes. Olha aqui. Ciúmes. Quando um irmão, ele observa e ele vê que a sua irmã ou o seu irmão está sendo favorecido mais do que ele, começa a gerar ciúmes. E aí, quando a gente fala de ciúmes, a gente vai começar a ver a questão da inveja também. Por quê? Gera divisão. O ciúmes, ele gera a inveja. E a inveja vai trazer divisão. Então, nós precisamos ter entendimento, meu irmão. Nós precisamos entender o quê? É necessário nós termos a mente de Cristo. É necessário nós termos a mente de Cristo para podermos ter a decisão, tomar decisões exatas e corretas. Porque quando nós temos a mente de Cristo, Deus, ele fala conosco. Deus, ele nos orienta. Ele vai nos dar o discernimento. Ele vai falar como nós devemos fazer. Ele vai nos dizer como que nós devemos agir. Então, nós observamos que aqui, esses ciúmes que trouxe divisão, a gente vai ver isso um pouquinho mais para trás na história. A gente vai ver lá no começo, quando Abel e Caim ofereceram sacrifício ao Senhor. O seu irmão, Abel, foi oferecer, o seu irmão olhou, viu que a sua oferta não tinha sido recebida, ele se enciumou, o invejou, e naquele momento ele já desejou matar o seu irmão. Agora, vamos trazer para o nosso contexto religioso, para dentro das nossas igrejas. Será que nas nossas igrejas, no meio evangélico, existe pessoas que têm ciúmes do seu próprio irmão? Que planeja o mal contra seu irmão? O que você acha? Você que está nos assistindo. E aí nós vamos ver aqui, ó, Gênesis 25, se você quiser marcar, Gênesis capítulo 25, versículo 32 ao 34. Eu vou ler aqui para vocês. Vai dizer assim, ó, observa. Ó, peguei aqui a minha Bíblia. E aí eu vou ler aqui para você, ó, Gênesis 25, versículo 32 ao 34.
Olha o que ele diz a respeito da sua primogenitura. Olha que coisa. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Versículo 34 vai dizer: deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu assim. Desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então a gente observa que nesse conceito, as pessoas estão trocando. Por quê? Primeiro, gerando ciúmes. Aí você vai levar isso para dentro da igreja, do sistema religioso, você observa que as pessoas vão dizer assim: eu não faço, eu não trabalho, eu não vou fazer. E aí você observa que ele deveria fazer, mas não faz. Eu estou aproximando aqui, pessoal, vai ficar melhor para você poder visualizar, mas não vai ajudar muito, né? Por quê? Porque a câmera está ao contrário. Marcelo, boa noite. A paz, meu irmão. Deus abençoe. Aí, Marcelo, dá para participar da escolinha aqui, hein? Vamos lá? Então, meus irmãos, o que acontece? Você que está aí acompanhando a gente, fica com a gente, hein? Compartilha, manda para o seu amigo, para o seu colega. Esse ciúmes, ele é muito executado dentro da igreja. Por quê? Porque a pessoa fala assim: eu não vou fazer, eu não vou praticar nada, eu não faço nada. Mas quando uma outra pessoa começa a fazer aquilo que ele fazia, ou até mesmo aquilo que ele poderia fazer, ele já enciuma, já fica enciumado, já planeja o mal contra o seu irmão. Ele já começa a planejar, usar essa mente. Quando a sua mente está sendo usada para benefício do próximo, para ajudar o seu próximo, a mente de Cristo. Quando essa mente ela começa a ser usada para planejar o mal, para prejudicar o próximo, é uma mente diabólica. E aí a gente começa a entender que há esses ciúmes. Ele começa a gerar os ciúmes. E alimentando esses ciúmes, gera o quê? Divisão. Infelizmente, vai gerar divisão entre as pessoas. Começa-se a se separar. E aí a gente vai observar isso na vida de quem? Na vida de Isaac, de Rebeca, de Esaú e de Jacó. Houve ciúmes, houve divisão. E olha que interessante. No segundo ponto da lição, nós já estamos aqui no segundo ponto, que vai falar o quê? O valor da primogenitura. O que eu li ali, Esaú, ele desprezou a primogenitura. O que é isso? Ele não valorizou, Esaú precipitado, aqui eu marquei aqui, precipitado. Esaú, ele foi precipitado na sua decisão. Ele era responsável, porém não agiu com responsabilidade. Ele não viu valor na sua primogenitura. Olha aqui, ele não viu valor na sua primogenitura. E simplesmente no momento de cansaço. E aqui eu marquei, no momento que ele estava cansado, ele estava afadigado, o seu irmão Jacó aproveitou e disse a ele para que ele desse a sua primogenitura.
E ele então viu que não tinha nenhum valor, porque estava cansado, estava com fome, estava angustiado, e aí simplesmente no momento de fraqueza ele renunciou à sua primogenitura. Para você que está nos assistindo, você que está ouvindo essa palavra, por quantas vezes, e eu também, porque a palavra de Deus ela serve primeiro para mim e aí depois para quem nos ouve. Observa que muitas das vezes o nosso inimigo ele vem com pratos para fazer com que nós saímos da vontade de Deus. Ele nos oferece manjares para que nós possamos fazer a sua vontade. E o que nós devemos ficar mais preocupados não é somente com o prato, mas é com as consequências com que nós iremos sofrer após participar desse prato. Por quê? Na vida de Esaú, que era o primogênito, ele era o primogênito, ele era responsável. Ele teria que agir com responsabilidade, sabendo do seu papel como primogênito. Mas não houve a responsabilidade. Ele foi irresponsável. E aí trouxe consequências desagradáveis para a sua vida e para a vida também do seu irmão. Olha que interessante. Pastor Jeremias mandando aqui, ó, o inimigo sabe o momento certo para nos atacar. Ele espera a hora certa para tirar aquilo que Deus nos deu. Muito interessante. Muito importante. Por quê? Porque o nosso adversário, quando nós falamos o nosso adversário, é Satanás e os seus algozes. Ele nos estuda. Ele começa a estudar a nossa vida, estudar os nossos passos. Ele começa a olhar aonde nós falhamos, aonde nós erramos, aonde estamos fraquejando, e ele começa então a planejar uma cilada ou um laço para nos pegar. E nós observamos que aqui, como eu disse no começo, para quem está chegando agora, aqui no começo, ó, Jacó, antes do encontro com Deus, ele era o quê? Oportunista, mentiroso, enganador. Aí a gente começa a entender. A paz do Senhor, André. Deus abençoe, meu irmão. Fica com Deus aí, ó. Acompanha a gente aí na escola bíblica. Você começa a entender que é necessário ter um encontro com Deus todos os dias. Não é somente uma vez. Porque muitas vezes aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, levantamos as nossas mãos, alguém fala assim, você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Eu aceito. Só que esse encontro não é somente naquele momento. Esse encontro ele deve ser duradouro, ele deve ser todo dia. Então entenda, meus irmãos, que esse ato de ser precipitado trouxe consequência para a vida de Jacó. Talvez naquele momento ali seria vantagem para ele tomar por posse algo que não era dele. Mas eu disse no começo, aqui no texto áureo vai dizer que o menor seria maior e o maior serviria ao menor. Então, meus irmãos, tem coisas que Deus ele vai fazer na nossa vida que nós mesmos não vamos entender. Tem coisas que Deus ele vai agir na nossa vida que nós não vamos ter o entendimento, nós não vamos compreender. Vai trazer talvez no momento uma confusão. Vai trazer talvez no momento um desentendimento. Mas é necessário passar pelo processo. Por quê? Porque após aquele processo, aquela dificuldade, vai vir a resposta daquilo que você estava pedindo. E no terceiro ponto vai dizer o quê? Jacó, se você quiser acompanhar na sua lição, Jacó, aqui ó,
Quando Esaú ele vende seu direito à primogenitura, o que acontece? Eu disse aqui já, ele usou a oportunidade, ó. Olha aqui, a oportunidade. Quantas vezes, irmão, que o nosso adversário usou alguma brecha para poder nos atacar? Quantas vezes o nosso adversário, ele vendo uma fraqueza nossa, nos lançou dardos inflamáveis? Quantas vezes o nosso inimigo, aproveitando da nossa fraqueza, nos lançou setas diabólicas? A oportunidade, aqui ó, a oportunidade, quando ela aparece, ela deve ser usada da melhor forma possível. Eu disse já e vou repetir novamente para você. A mente de Cristo é uma mente que vai fazer o quê? Você trazer benefícios, ajudar o seu próximo, favorecer o seu próximo, poder ajudar o seu próximo. Mas uma mente diabólica, ela vai fazer o quê? Ela vai planejar o mal. Ela vai querer fazer o mal a alguém. Então nós devemos tomar muito cuidado com as oportunidades que aparecem na nossa vida. Muitas vezes, a oportunidade que ela aparece não é uma oportunidade que foi Deus quem deu. Muitas vezes, aquilo que nós achamos que Deus está dando, muitas das vezes nós falamos assim, mas Deus que está dando essa oportunidade, é Deus quem está me ofertando isso, e não é Deus. Deve ter o entendimento e o discernimento para saber que aquilo não é de Deus. Tomar um gole de água. Então, meus irmãos, nesse terceiro ponto, ele troca. Ó, Esaú, ele troca, ó, Esaú, ele vai trocar, ó, ele vai trocar os benefícios futuros e duradouros por prazeres momentâneos. Olha aqui, por prazeres momentâneos. Será que nós estamos vivendo uma época diferente dessa de Jacó e Esaú? Quantas pessoas que estão dentro da igreja e está trocando algo que é duradouro, algo que é eterno, por algo que é passageiro e momentâneo? Quantas pessoas que estão trocando algo eterno, a sua vida eterna, a sua vida com Deus, por algo que seja momentâneo, é só um pouquinho. Está fazendo o mesmo papel de Esaú. Aqui, ó. Mesmo papel de Esaú. Infelizmente, está fazendo o mesmo papel. Está trocando algo que não deveria ser trocado. Ah, mas eu não quero mais. Eu não faço mais. Entenda que Deus, quando Ele te chamou, Ele te escolheu com um propósito. Ele te escolheu para fazer a sua vontade. E quando nós o aceitamos também, foi no mesmo propósito, de fazer a vontade de Deus. Mas, irmão Alexandre, não é fácil, é difícil. Não está sendo fácil para mim prosseguir, não está sendo fácil para mim continuar. Acredita que Deus é aquele que supera todas as nossas fraquezas. Acredite. Porque o prazer momentâneo, ó, aqui, ó, esse prazer momentâneo, aqui, ó, é passageiro, irmão. É passageiro. Talvez você está sofrendo, você está se lamentando,
está tendo dificuldade na sua vida e acha que isso vai ser eterno. Mas a Bíblia vai nos garantir que nós não podemos comparar as aflições dessa vida com a glória futura que vai vir. Não tem como ser comparado. Não é por causa de uma pressão, não é porque uma dificuldade que bateu na sua porta, você vai se desesperar, vai trocar, vai largar de mão. Não faça isso. Resiste. A Bíblia vai dizer que aquele que resiste ao inimigo, resistindo ao diabo, ele fugirá de vós. Nós não estamos sozinhos. Eu lembro muito bem de um homem, quando ele fala assim, chega o seu servo e fala assim, Senhor, Senhor, nós estamos perdidos, estamos cercados, há inimigos em toda a nossa volta. Aí, o que acontece? O que Deus faz? Abra o entendimento. Eliseu, ele fala assim, Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Oh, glória! Aleluia! Talvez você está numa situação em que os seus olhos estão fechados, não está tendo visão, mas nesse momento eu peço, igual como Deus usou a vida de Eliseu, dizer, Senhor, abra os olhos para que veja, para que tenha entendimento, para que veja a realidade, para que possa tomar uma direção correta, um caminho perfeito, para que desfrute da vontade perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, para a gente encerrar esse terceiro ponto do segundo tópico, vai dizer, toda família, observa bem, toda família tem erros, mas isso não invalida a bênção e o propósito do Senhor. Talvez muitas pessoas, e eu já ouvi isso porque eu trabalho aqui com um público masculino, sou barbeiro, e tem pessoas que chegam e falam assim, você pode falar isso porque você não está na minha pele, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu passo todo dia. Eu não sei, realmente eu não sei. Eu não conheço você, mas Deus te conhece. A sua família pode ter erros, mas não invalida o propósito de Deus. Se Deus ele falou que vai fazer, que vai cumprir, que vai realizar, acredite. Confie. Porque tudo existe um propósito, existe um tempo para acontecer. Deus ele vai trabalhar em você para que você desfrute daquilo que ele tem para a sua vida. Então ele precisa trabalhar em você primeiro. E aí então a gente tira esse entendimento do segundo tópico. E aí nós vamos já pro terceiro tópico, que vai dizer o quê? Já estamos a 54 minutos de live. Deus abençoe os irmãos que estão com a gente aí, nos acompanhando. Deus abençoe. No terceiro tópico, nós vamos ver aqui, Rebeca induz Jacó ao pecado. Olha que coisa. Foi a pergunta que o pastor Jeremias fez no começo. A pergunta que ele fez no começo. E aí? Foi pecado ou não? Cometeu erro ou não? O que você acha? É pecado mentir? É pecado omitir? O que você acha? Mas é só uma mentirinha.
É bem pequeno. Aqui, no terceiro ponto, eu vou marcar aqui. Ele estava com a idade avançada, não enxergava mais direito. Quem? Isaac. Isaac não enxergava mais. Não tinha mais a visão correta. Não enxergava direito. Mas, olha que coisa. Foi lá, o pastor Jeremias entrou aí de novo, ó, pastor. Vai chegar lá, hein? Vamos lá. O que acontece? Um plano mentiroso para que seu filho amado recebesse a bênção do pai. Rebeca, ela planeja um plano mentiroso para que o seu filho Jacó seja beneficiado. O que é mais intrigante aqui, que nós vamos deixar aqui, é o quê? No texto áureo da nossa lição, fala que o menor ele seria maior e o maior seria o menor. E aí a gente vai ver que tudo vai se desenrolando, tudo vai se caminhando para que isso que foi escrito em Gênesis 27, 33 aconteça. Mas olhando pela ótica humana, é errado. Por quê? Porque houve a mentira, houve o engano. Quando a gente fala de engano e de mentira, eu lembro de Josué. Quando os seus vizinhos o foram conversar com ele e disseram: ó, nós viemos de longe. Olha a nossa roupa como está velha. Olha como o nosso calçado está velho. E aí, Josué não pediu direção a Deus. Ele, nesse momento, ele foi por impulso. Ele tomou uma decisão no momento de emoção. É bem verdade que quando nós estamos com o nosso senso crítico baixo, a tendência de nós tomarmos decisões erradas aumentam. O exemplo disso foi quando Josué não matou os seus vizinhos, mas fez acordo com eles. Ele aceitou o acordo de paz entre eles. Por quê? Não se atentou em buscar direção. Ele poderia simplesmente orar e falar com Deus: Deus, o que essas pessoas estão falando aqui é verdade ou é mentira? Muitas das vezes nós sofremos na nossa vida porque falta pedir direção de Deus. Falta pedir orientação de Deus. E aí tomamos uma decisão no momento de emoção. No momento que o nosso senso crítico está baixo. E como baixar o senso crítico de alguém? Elogiando, bajulando, oferecendo presentes. E aí a pessoa ele baixa o seu senso crítico, então fica sujeito àquela pessoa que está falando e aceita as suas sugestões. Aí o pastor Jeremias está dizendo: será que a bênção vem sobre uma mentira? Uma mentira pode trazer alguma bênção? Hã? Olha que interessante a pergunta do pastor. Mentir para ser beneficiado é a aprovação de Deus? Deus aprovou isso? Eu vou contar uma mentira para que eu possa fazer isso, para que eu possa ser bem sucedido, para que eu possa alcançar algo, um favor de alguém. Deus está nesse negócio? Deus está aprovando a sua atitude? Ao meu ver, Deus não aprova, porque a Bíblia vai dizer que quem mente e é mentiroso desde o princípio é quem? O diabo. E quem o mente
E continua na mentira quem? Quem anda nas trevas. Me perdoa, irmão, pela tosse aqui. Vamos lá. No primeiro ponto, então, a gente entende que houve um plano enganoso, E aí? Quantas pessoas estão planejando contra a sua vida? Aí você não sabe, você não conhece, mas Deus conhece os seus planos, Deus sabe. Uma maldição pode virar bênção? Uma palavra de maldição pode ser transformada em bênção? Segundo ponto. Vamos lá. Segundo ponto. O plano que Rebeca arquitetou, diz aqui na minha lição, ó. Uma lição aqui. É um plano desonesto para mudar a situação com astúcia. Ela chamou Jacó e lhe disse que ouvira seu pai pedir a Esaú que fizesse um guisado saboroso, para que ele comesse e o abençoasse. Rebeca, olha só, Rebeca pede para Jacó que pegue 2 bons cabritos, que ela vai fazer do jeito que ele gostava. Ela conhecendo. Boa noite, Gustavo. Deus abençoe. Boa noite. Estamos falando sobre Esaú e Jacó, o conflito entre irmãos. Olha, observa que quando ela vai dizer que ela iria fazer do jeito que ele gostava, ela já conhecia o gosto do seu marido, de Isaac. E ela foi astuta. E ela fez o quê? Aproveitando da situação, planejou o mal. O mal para beneficiar o seu filho. Lembra? Isaac amava mais a Esaú, né? Deixa Saul de fora. Esaú. E Rebeca amava mais a Jacó. Então ela planejou o mal, ela planejou astuciosamente enganar o seu esposo para beneficiar o seu filho Jacó, não sabendo ela das consequências que viria sobre a sua vida. Olha só. A princípio, boa noite, Alan. Tudo bem, Alan? Deus abençoe. Tamo junto. Muito obrigado aí pela participação. Estamos falando, Alan, sobre conflito entre irmãos. Esaú e Jacó. Os 2 filhos de Isaac e Rebeca. Quando a gente está falando que ela planejou, ela arquitetou esse plano, ela tinha o objetivo de beneficiar o seu filho. Olha que coisa. Preste atenção. Uma mãe, a mãe, ela muitas das vezes ela quer favorecer o filho ou a filha. Só que muitas das vezes esse plano que ela tem, muitas das vezes essa atitude de beneficiar, de proteger, de favorecer o seu filho, traz consequências. Um homem, ou uma mulher, ou filho, ou filha, ele precisa passar pelo amadurecimento. Ele precisa amadurecer. E quando um pai ou uma mãe, ela favorece, ela protege demais, com o pensamento de proteger, o pensamento de
guardar aquela criança, aquele adolescente de alguma maldade, ela está deixando ele desprotegido, muitas das vezes. Por quê? Porque é necessário haver um amadurecimento. É necessário que essa pessoa amadureça. E olha que interessante. Quando uma pessoa ele tem uma intenção, seja ela ruim ou seja boa, principalmente para o mal, ela leva os seus planos à risca. Porque Jacó, segundo os estudiosos, segundo a Bíblia, vai dizer que Jacó ele era liso. Ele era um homem liso. Só que Esaú, seu irmão, já era peludo. Tinha muitos pelos no seu corpo. Lembra que Isaac, ele já não enxergava mais direito. Já não conseguia ter a visão correta. Já não enxergava bem. E aí então, ele pensou já na consequência. Eu vou enganar o meu pai. Ele pensou, eu vou enganar o meu pai. E aí ele vai me apalpar. Ele vai me apalpar e vai saber que não sou Esaú. Mas a sua mãe já pensando à frente, preparou para ele uma túnica. E aí, olha que interessante, nós vamos seguindo aqui a leitura no segundo ponto do terceiro tópico, e aqui nós já estamos partindo para o encerramento dessa lição de número 9. Para você que acompanha a escola bíblica, ó, essa lição aqui, ó, lições bíblicas, homens do qual o mundo não era digno. Lição de número 9. E aí interessante que a gente vai aprender é o quê? Que mesmo Jacó resistindo, ó, mesmo Jacó resistindo, ele falando, olha, tem a possibilidade de dar errado, mas a sua mãe insistindo na astúcia fez com que Jacó executasse o seu plano. Olha que interessante. Quando perdemos a visão, podemos cair no engano. Foi o que o pastor Jeremias falou agora. Eu citei exemplo, pastor Jeremias, de Josué com os seus vizinhos, quando chegaram e falaram que era de distante, era longe. E ele, não tendo a visão, não procurou orientação de Deus, caiu no engano, foi enganado. E olha que interessante. Enganar, irmão, parte de uma pessoa mal, uma pessoa ruim, um caráter ruim. Ser enganado e enganar é diferente. Por quê? Quando uma pessoa ele vai enganar alguém, ele então vai planejar como fazer aquilo. Ele vai criar algo para poder falar, criar um cronograma, alguma coisa para ele falar, para que aquela pessoa pode aceitar aquilo como verdade. Mas é uma mentira. E a gente começa a entender que o nosso adversário, ele é expert nisso, enganando, passando, me perdoe, houve aqui um momento de soluço, vou tomar um gole de água. Há um momento de cuidado quando nós ficamos fora da presença de Deus, fora do direcionamento de Deus. Quando estamos fora da direção de Deus, estamos propícios a cair no erro, a cair na mentira. E muitas das vezes a mentira, quando é muito falada, ela passa a ser verdade por aquele que está ouvindo. Então deve-se tomar muito cuidado. Deve-se tomar muito cuidado. Porque tem pessoa que mente com muita facilidade.
E não é só com palavras, com atitudes. Cria situações que passa a informação de ser verdade, mas é mentira. Edson Lima, Deus abençoe, meu irmão. Boa noite. Tudo na paz? Deus abençoe. Observe, irmão, que você aqui no terceiro ponto do terceiro tópico vai dizer as consequências dos atos de Jacó. O Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus, nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Movido, olha aqui, movido pela ansiedade. Olha que situação, movido pela ansiedade. E aí? E pela influência materna, preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira. Sua atitude lembrou a precipitação de Sara quando tentou ajudar o plano divino a entregar Agar a Abraão. Assim como no caso de Sara, a falta de confiança trouxe consequências dolorosas que marcaram a sua história. Que era quem? O filho. Meus irmãos, tá conectando aqui, tá? Esse microfone aqui, a gente tem que ficar atento na hora. Pronto, aí, conectou, tá bom? Vamos lá. Ele melhorou, né? Tá saindo o som aí? Normal? Vocês, fala aí comigo aí. Aê, maravilha. Esse microfone ele dura 1 hora de duração. Nós já estamos com quantos de live aqui? 1 hora e 13. Aí sim, ó. Já estamos terminando, viu, meus irmãos? Vamos lá. Aí aqui na terceira, o que ele vai dizer? As consequências dos atos que eu acabei de ler. Observa que quando Rebeca ela planejou que o seu filho Jacó enganasse o seu pai, e na cabeça de Rebeca ela estava beneficiando seu filho, ela trouxe uma consequência para sua vida, porque depois que agora voltou, né, ô Jeremias, dá uma olhada aí. O pessoal o som voltou novamente, né? O que acontece? Talvez a gente ficou aí por acho que uns 10 minutinhos sem som, né? Eu acredito. Mas, irmãos, o que acontece? A gente precisa ter o discernimento que talvez uma facilidade que na nossa cabeça pareça ser boa, vai trazer uma dura consequência.
na vida de Rebeca, o que aconteceu? Ela facilitou, eles não esperaram, porque tinha uma promessa, como Abraão também tinha uma promessa de ser pai de multidão, Sara